Uma excelente tarde a todos. Começamos agora o último Agricultura BR do mês de agosto. Hoje é dia 31, segunda-feira, ao vivo, né? Segunda edição. Vamos melhorar então a fala, porque tem a terceira ainda. Mas hoje é o último dia do mês de agosto, um mês com muito impacto no agronegócio. Eu lembro que você está nos acompanhando pelas antenas parabólicas em todo o Brasil, também pelo portal sba1.com, pelo Facebook. Você acompanha o Agricultura BR, o canal do Boi, pela Claro TV, pela NET TV, no canal 190 e 690. Também a Neo TV levando o sinal do canal do Boi para o Paraguai e todo o Brasil. Você acompanha a partir deste momento, em sinal aberto no Mato Grosso do Sul, o Agricultura BR pela TV Imaculada Conceição, que está linkado no programa. Um grande abraço a todos, sejam todos bem-vindos. Começo o programa falando sobre pecuária e vou falar a respeito do que vem acontecendo com a relação de preços. Olha, tenho recebido diariamente, primeiro, depoimentos de pecuaristas e também balanços em relação ao que está sendo negociado e os valores. Amigos, o que eu tenho para falar é o seguinte, em resumo, os preços disparam. O mercado físico brasileiro externa muito claramente uma demanda cada vez mais alta. Mais do que isso, esse mercado interno está mostrando com muita clareza que o Brasil tem, neste momento, uma situação muito favorável para o pecuarista, para aquele que se preparou, para aquele que investiu em genética e para aquele que tem boi magro e condições, evidentemente, de engordar esse boi magro. Falo de preços e falo também de escala. Olha, as escalas da indústria frigorífica brasileira são de fato curtas. Essas escalas, elas estão furadas em alguns dias, chegam a 2, 3 dias de escala e os frigoríficos estão de uma maneira ou de outra tentando fazer as suas aquisições. Eu trago alguns números da Scott Consultoria e também do grupo GPB. Esses números, eles mostram alguns distanciamentos. Eu vou falar aquilo que encontramos aqui na equipe do Agricultura BR em comum entre eles. O primeiro fato que eu destaco é o valor de referência para a arroba do boi em São Paulo. A arroba do boi em São Paulo entre 230 até 230 reais a arroba, independente se o macho é inteiro ou se é castrado. Há valores, esses valores para o chamado boi China, com um a mais que chega aí a R$5. Então imagina valores aí de R$235 arroba até R$237 por arroba. Em relação aos valores que vamos encontrando na Scott, para São Paulo é muito parecido, então não foge muito disso não, R$228, R$230 a arroba. No Mato Grosso do Sul, praça importantíssima para o mercado brasileiro, temos aí os valores de R$220 até R$225 o valor da arroba do boi gordo. Um outro fato importante é que praças tradicionais em relação a confinamento, e ainda hoje essa edição do Agricultura BR fala sobre confinamento e principalmente a redução dele neste ano, essa redução chega a mais de 30%. É isso, a gente tem falado disso há muito tempo aqui no canal do Boi. Isso reflete na oferta de gado pronto. Olha só, estados como Goiás, que são tradicionais em confinamento, por lá o primeiro giro não consegue segurar e os valores de arroba no estado de Goiás são muito parecidos com os de São Paulo. Em alguns casos, as negociações de pecuaristas, eles conseguem atingir os mesmos valores, mas claro que isso vai depender do tamanho da boiada, da qualidade dela e da distância com a indústria. E conseguem valores muito próximos ao estado de São Paulo. Como eu estava dizendo, a demanda segue muito firme, as expectativas gerais para o ano é uma sequência da demanda interna subindo, que não caiu como muita gente acabou posicionando no início da pandemia de coronavírus aqui no Brasil, e principalmente os embarques seguem e seguem com muita potência. O mercado interno do Brasil, vou falar do mercado de dianteiro, por exemplo. Na última semana, aquele valor lá chamado mágico, lá dos R$13 por quilo, foi rompido. Chegou a R$14 o valor do dianteiro no atacado. E isso mostra como é que vem aquecido o fator também da demanda e consumo interno de carnes no país.
E a semana que passou foi muito positiva para os negócios com soja. Isso aconteceu principalmente com soja em Chicago, que apresentou praticamente de maneira diária elevações importantes para o mercado. Quem explica o que aconteceu é Steve Ketcher, ele que é analista da Cereal Par. O mês encerrando e a semana começando com o mercado de soja dando sequência à alta importante da semana passada. As cotações futuras no noturno chegaram a trabalhar com 15 pontos de alta. Já estamos no melhor nível desde o início do ano. É importante o mercado tentando entender principalmente o que está acontecendo em relação à safra americana. Como vocês sabem, a demanda estava dando suporte mais recentemente em função das compras agressivas de soja americana pela China, mas a parte da oferta limitava esse potencial altista, porque a expectativa era de uma safra grande nos Estados Unidos, abundância de soja a nível mundial, apesar do que o Brasil está sem soja praticamente, as perspectivas eram boas para a safra americana. Agora, de umas semanas para cá, primeiro com a tempestade Derecho, que acabou afetando a produtividade no estado de Iowa, que junto com o Illinois são responsáveis por 30% da safra americana. Isso deixou o mercado nervoso em relação ao potencial produtivo. E pior ainda, agora com as recentes previsões climáticas, indicando de que esse clima quente e seco nos Estados Unidos, no coração do centro-oeste americano, pode prejudicar ainda mais a safra americana. Obviamente alguns falam, mas agora com o período de colheita pode até ser bom esse clima seco nos Estados Unidos, mas a gente tem que lembrar que os Estados Unidos, como o Brasil, é um país muito grande, onde se planta soja bem amplo, e temos áreas que são colhidas mais tarde, onde o momento agora é a necessidade de precipitações e chuvas, coisa que não está acontecendo, e temos relatos de agrônomos que está tendo estresse nas lavouras. Então a questão é essa, o mercado essa semana vai continuar focado no potencial produtivo dos Estados Unidos. Provavelmente as estimativas vão cair mais em relação à produção americana, é isso que está dando suporte. Hoje especificamente o mercado está antecipando que no final da tarde, após a divulgação do relatório de condições da lavoura americana, a gente vai ver nova deterioração nas lavouras dos Estados Unidos, e com isso todas as expectativas agora passam para ser o dia 11 de setembro, quando o USDA divulga as novas estimativas da safra americana. Existe um consenso já de que a estimativa de produção americana vai ser menor do que foi divulgado em agosto. A dúvida vai ser quanto menor. Mas então, em função justamente dessa questão de redução na oferta dos Estados Unidos, junto à demanda agressiva pela China, indica que ao todo o estoque americano vai ser bem inferior do que se esperava antes, e esse é o fator que está dando suporte às cotações futuras de soja na Bolsa de Chicago. Está aí o Steve Ketcher, ele que é analista de mercado, mora em Malta, na Europa, e aqui no Brasil ele ligado à Cereal Par. Vamos dar uma olhada agora para ver se soja em Chicago segue aquele ritmo que vinha na semana passada. E olha, não há dúvida, segue, né? Posição de setembro agora com uma alta que chega a 0,9%, 9 dólares e 59 centes o bushel. Novembro, 9 dólares e 53 centes mais 6. Janeiro, 9,59 mais 6. E a posição de março no mesmo valor, 9 dólares e 59 centes mais 6 por bushel. São as posições que temos agora com soja em Chicago. O Steve falava há pouco a respeito dessa questão aí de demanda chinesa maior, mais forte, e a oferta norte-americana reduzindo. No Brasil já não há oferta, então o preço ganha força, vai ganhando peso. Vamos dar uma olhada no dólar comercial agora. O dólar influencia os negócios aqui no país e ele vem com alta forte neste momento, alta de 1,27% a R$ 5,48 mais 4. Mas hoje, além dos fatores naturais que já existem, do cenário externo e também interno, quando se pensa da política econômica e por aí vai, também é o último dia do mês, é aquele dia que tem aquele ajuste para as empresas, o chamado dólar Petax. Quem vai explicar isso é Walter Pulga Júnior, que participa conosco agora. Pulga, uma boa tarde a você, seja bem-vindo. O que vem acontecendo no mercado financeiro?
Bom, o que nós temos é mais uma vez aquela oscilação do dólar e o dólar avançando sobre o real, não, Fabiano? Isso ocorre, entre outros fatores, porque os investidores seguem de olho nas contas do Brasil, nas contas do governo Brasil, ou seja, de olho na saúde fiscal do país, no dia em que vence aí o prazo para entrega no Congresso daquele projeto de lei orçamentária anual. Bom, o projeto de lei que vai ao Congresso não terá, como se sabe, o Renda Brasil. Portanto, os gastos previstos nesse projeto novo, Renda Brasil, que substituiria o Bolsa Família, ou pelo menos parte do Bolsa Família, não está nesse projeto de lei orçamentária anual que vale para 2021. Né? Por conta disso, logo na abertura dos negócios, os primeiros 7 minutos, o dólar já vinha em alta. Abriu às 9 da manhã, o dólar já subia, já chegava aí na faixa de 5,43 aproximadamente, chegou a passar de R$ 5,49, mas agora em alta de 1,20%, neste momento, R$ 5,48. O dólar continua mantendo movimento de alta, firme, frente ao real, apesar da atuação do Banco Central. Vale lembrar que o Banco Central foi ao mercado hoje de novo, vai ofertando swap cambial, que é aquele papel um pouco mais sofisticado, né? Envolve dólares, remuneração também com juros sobre dólar, ou seja, é uma operação mais sofisticada, vai rolar parte desses papéis para março e para julho de 2021, ou seja, o que nós temos é o Banco Central atuando, mas infelizmente não controla esse ganho que o dólar vem mantendo sobre o real. Agora, enquanto o dólar avança, nós temos um recuo para o Ibovespa, né? Nosso índice Ibovespa vem em queda agora há pouco de 1,45%, olha, está aos 100.658 pontos, chegou aos 100.427 pontos, chegou a cair mais de 1,5% em alguns momentos. Ou seja, a nossa bolsa vem recuando, movimento no mercado não chegou muito além de 5 bilhões de reais até agora, e o que acontece é justamente essa dúvida em relação ao orçamento que o governo manda para o Congresso, que hoje traz aí alguma, vamos dizer, incerteza para quem trabalha no mercado financeiro. A incerteza sobre o conteúdo desse orçamento, Fabiano, é a razão da dificuldade para conciliar aí as pressões que existem, já como você disse, são comuns no mercado financeiro. De olho no que ocorre aqui dentro hoje, o mercado vem em queda, quando eu falo de ações, e vem no mercado de câmbio em alta frente ao real. A perspectiva não é das melhores não, Fabiano. Nós devemos encerrar o mês de agosto com a bolsa em baixa. Portanto, o último dia de operações do mês, nós devemos ter queda leve, é verdade, mas uma queda para a nossa bolsa, considerando como referência o índice Bovespa. Agosto não foi um mês tão bom para a bolsa, né? Vinha recuperando, mas termina aí com uma leve queda, é o que indicam os números até agora. É com você. Muito bem, Walter Pulga, obrigado pela participação. Bom, se não encerrar bem para a Bolsa, encerrar bem para outros investimentos. Eu falo de boi gordo, na abertura do programa falava sobre isso, e soja. Soja vai encerrar com valores muito bons, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Estados Unidos eu já mostrei, vou mostrar Brasil com referência nos portos brasileiros. Vamos dar uma olhada para ver o que está acontecendo por lá. Eu tenho aqui soja nos portos com entrega em setembro, evidentemente, a R$ 134,00 a saca de 60 quilos na apuração da Gramos Corretora. Vamos mostrar agora um estudo feito pela nossa equipe de produção que mostra o que aconteceu em 30 dias. Nós vamos destacar agora 30 dias de desenvolvimento nos valores dos portos. Aqui nós temos Paranaguá, mas como fez aqui uma referência aqui à produção, a única diferença nos valores dos portos referenciais de Paranaguá para Santos é esse dia 31 de julho. 31 de julho em Santos tinha o valor de R$ 117,50. O resto é tudo igual. Então, veja só, no dia 31 de julho, os valores em Paranaguá eram de referência a R$ 117,00 e Santos R$ 117,50. No dia 6 de agosto, valor de R$ 117,00 em Paranaguá e Santos. No dia 12 deste mês, R$ 123,00 nos dois portos. No dia 18, R$ 129,00 a saca de 60 quilos em Paranaguá e Santos. E dia 25, R$ 131,00 a saca nos dois portos. Há pouco nós já trazíamos esse número, são R$ 134,00 a saca de 60 quilos em Paranaguá e Santos. Está aí um levantamento que mostra o desempenho de preço
preços da soja, saca de 60 quilos, no Porto de Paranaguá. E a seguir no Agricultura BR, você vai acompanhar informações a respeito da saca de milho. Chegou a R$ 65,00 a saca em Campinas, entre outros temas que eu trago logo mais, depois do intervalo. E olha, começamos esse bloco trazendo a participação do professor Marcos Fava Neves. E nós perguntamos a ele se esse momento hoje que nós temos no Brasil, se ele é o mais adequado, o mais propício para a população brasileira, no geral, entender melhor, se ficar mais aberta ao que faz o agronegócio brasileiro. E ele respondeu. A população brasileira está muito mais disposta a entender, a admirar o que é o agronegócio após esses primeiros 7 meses desse ano, onde nós fomos acometidos dessa situação de pandemia, inestimáveis perdas humanas, perdas do sistema econômico, porque da agricultura brotaram sempre boas notícias, seja pela sua excelente produção, advinda de uma safra recorde, pelos valores no campo, pelas suas exportações também recordes, trazendo recursos para o Brasil e ajudando nesse período. Nós vimos e a população viu que o setor arriscou, que ele não parou, que ele continuou, que entregou seus produtos, entregou seus resultados. E hoje, com a digitalização, com esse volume enorme de lives, de conteúdos que estão aí à disposição, a população tem condição de chegar mais próxima do campo, acompanhar a beleza das produções, da sustentabilidade, daquilo que vem sendo entregue como resultados. Há sim uma proximidade muito maior hoje da população com o agronegócio, com o campo brasileiro. Fala agora de etanol. E o valor do etanol hidratado subiu nas usinas no estado de São Paulo. Uma alta de 4,64%, chegando agora a R$ 1,80 mais 94 para o hidratado, de acordo com o CPEA. Já no caso do etanol anidro, a alta foi até um pouco maior, 4,98%. E agora o etanol anidro está sendo negociado a R$ 2,04 nas usinas, de acordo com o CPEA. Vamos trazer agora informações sobre a colheita do milho aqui no Brasil. Vai chegando a 88,4%, é o que nós destacamos aqui no Agricultura BR, mostrando um comparativo de acordo com a ARC Mercosul. A média histórica para esse período do ano, 28 de agosto, é de 90,4%. Ano passado estava em 92,4%. E até a última sexta-feira, dia 28 de agosto, no Brasil, a segunda safra de milho totalizava 88,4% colhida, de acordo com a RC Mercosul. E o preço interno do mercado do milho disparou e rompeu qualquer tipo de barreira. Esse mês de agosto vem registrando valores extremamente elevados e, no caso da referência em Campinas, ele alcançou R$ 65,00 por saca de 60 quilos. É o que nós vamos mostrar agora, esses valores que foram trabalhados pela Scott Consultoria. Essa informação é importante para o agricultor e, claro, para o pecuarista que está de olho no que vem acontecendo com os valores do cereal. Veja só, a marca que destacamos aqui, que a Scott trouxe, é de 28 de agosto deste ano, R$ 65,00 a saca. Esse valor nominal é histórico, nunca aconteceu.
Comparado ao dia 28 de julho, esses R$ 65,00 chegam a uma alta de 26,2%. E quando comparamos a mesma data no último ano, a alta é de 71,1%. Esses são os números destacados para o valor nominal do milho em Campinas, R$ 65,00 por saca. Mais do que isso, os valores para o milho aqui no Brasil devem se manter firmes. E olha, não se descarta novas elevações para o cereal no mercado físico brasileiro. Isso devido à alta demanda por exportações e também do mercado interno. Vamos dar uma olhada agora como é que vem milho na Bolsa de Chicago. Nós trazemos aqui milho hoje com alguma alta de 0,6%, 0,7% neste momento. Setembro, $3,47 mais 6 o bushel. Dezembro, $3,57 mais 6. Março, $3,67 mais 4. E a posição de maio, $3,74 por bushel. São os negócios que eu destaco agora com milho na Bolsa de Chicago, vindo com alta. Olha só, nós estamos com uma boa alta com soja em Chicago e milho subindo um pouquinho também. O que vem acontecendo? No caso da soja, tem a demanda, né? Tem uma oferta menor de soja, mas tem ali muita gente dizendo, se pegar os mapas climáticos do próprio Departamento de Agricultura norte-americano, vai apontando para um período de seca por lá. Essa seca não deve ameaçar tanto assim essa nova safra americana, mas qualquer tipo de coisa que aconteça que coloque em dúvida essa produção da safra 2021 é positivo para o mercado, ajuda a subir tanto soja quanto milho. Já que eu falei tanto de milho e falei que Campinas vem aí com valor a R$ 65,00, isso está muito ligado a confinamento também. E o confinamento no Brasil teve forte redução no ano de 2020, seja por conta da aquisição de gado magro, seja por conta também da aquisição dos valores dos insumos. Os valores dos insumos vêm muito altos, principalmente milho, que é usado para a terminação dos animais, para a sua engorda. Nós vamos ver agora como é que vem o cenário lá no estado do Mato Grosso com o repórter Valdir Pacheco. O cenário para o confinamento de bovinos no estado de Mato Grosso, lá pelo mês de maio, segundo os especialistas, não era muito otimista. O momento era de muita cautela devido à crise da pandemia que não só o Brasil, mas o mundo todo vem atravessando. Eu estou aqui na Agroindustrial Tertúlia e ao meu lado eu converso com Eusébio Zonta, que todo ano confina em média 10 mil cabeças. Eusébio, obrigado por receber a nossa equipe. Como é que foi o desenvolvimento da atividade na sua realidade? Bom dia, Pacheco. Como você falou, no início do ano foi recomendado essa cautela toda e muita gente teve essa cautela porque não se sabia até onde se estenderia isso, né? Então ainda nós enfrentamos um cenário de pandemia, embora a impressão que se tem é que está se contornando isso, anúncio de vacina, diminuição dos casos, uma porção de coisas. Me parece que a economia aos poucos vem retomando a sua caminhada, embora sabe-se que o impacto negativo disso ainda está por vir. Nesse primeiro giro de confinamento tivemos uma grata surpresa com a elevação do valor da arroba, então foi algo que viabilizou um pouco, não é, a atividade até então. Só que assim, a mesma cautela que foi recomendada lá atrás por conta da pandemia, está sendo recomendada agora, de agora em diante, apesar da alta, apesar da valorização da arroba, em virtude de uma série de fatores. Nós tivemos as exportações, não é, colaborando muito com isso, mas surpreendentemente nós temos um cenário agora de preço de matéria-prima muito acima do que se esperava. Aqui em Sinop ontem foi comercializado milho a R$ 45,00, algo que não se esperava. Nós estamos acabando recém a safra do milho, então historicamente é um período que não deveria ter esses custos mais elevados, está tendo. A disponibilidade de grão no mercado não é como se esperava, porque também a exportação desse produto está acima, não é? Então a cautela agora para esse segundo giro também é grande. Existe essa incerteza do mercado, porque a pandemia não é, como falei, não é uma coisa superada, não é um fato superado já, não é?
Isso tudo levando em consideração que tu estás aqui no corredor da BR-163, no Mato Grosso, né, no médio norte de Mato Grosso, onde a disponibilidade de grãos para a composição de insumos é farta, né? Tem muita disponibilidade. Veja, Pacheco, hoje o que ocorre? Todo mundo se precavendo, mesmo nós da pecuária, embora os mecanismos que nós temos disponível a longo prazo não são tão fartos quanto o pessoal da agricultura. Mas essa semana mesmo que passou, se conversava com alguns analistas, onde eles mostravam que a safra 21-22 de soja, que seria 2 safras adiante, já está sendo comercializada. Uma grande parte, né? Boa parte. E a safra de milho do 22 também já está sendo comercializada. Então, embora a, entre aspas, fartura que a gente tem aqui de grão, boa parte dela, eu não vou te precisar em números porque isso muda muito, talvez eu esteja falando um número que não seja correto para a data de hoje. Mas então existe este grão disponível, só que já comercializado, seja para exportação, seja para as tradings. Ontem algum comentário que talvez as próprias tradings retornem esse milho para o mercado interno devido à diferença de valor de compra e o que o mercado interno hoje apresenta. Ok, Eusébio. Muito obrigado aí pela sua participação mais uma vez. Eu agradeço. Acabei de conversar com o Eusébio Zonta, de Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. E os estoques brasileiros de suco de laranja subiram 86% nessa safra 2019-2020. E este é o assunto da entrevista com o diretor da Citrus BR, Ibiapaba Neto, que conversa com a jornalista Sara Kirchhoff. Eu converso então com o Ibiapaba Neto, ele que é diretor executivo de Citrus BR e vai falar sobre esse crescimento expressivo nos estoques de suco de laranja aqui no Brasil. Ibiapaba, seja muito bem-vindo hoje falando com a gente virtualmente. Vamos falar então sobre esses 86% aí de aumento nos estoques de suco de laranja do nosso país. Isso já era esperado com toda essa proporção? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Sara. Sim, já era esperado. Esse aumento de estoques já era previsto desde a primeira estimativa que a gente fez em fevereiro deste ano, de 2020. Depois ela foi confirmada em maio de 2020 e agora consolidada em 30 de junho de 2020. E aí demora um tempinho, claro, para que a consolidação dos estoques sejam feitos pelas respectivas auditorias, mas vem bastante em linha com o que a gente já estava esperando. E para o ano que vem, para a próxima safra, né, muito também em função desse fenômeno da bienalidade que os pomares passam, é esperado um estoque bem abaixo desse que a gente está falando agora para a atual safra, né, Ibiapaba? Exatamente, isso é decorrente da menor oferta de fruta, né? E como você bem colocou, a citricultura ela é bianual, então você tem ano de safra grande, depois tem um ano de safra pequena. Só para a gente comparar, Sara, na safra 19-20 a gente produziu 1.200.000 toneladas de suco FCOJ, né, concentrado, equivalente a 66 Brix, que é a medida que a gente usa aqui para colocar tudo na mesma régua, né? E para a safra 2020-2021, a gente está prevendo 887.000 toneladas apenas. Então, seria aí uma redução de 26%, né, na produção de suco, o que cairia e faria os estoques caírem também expressivamente para a próxima safra. Ibiapaba, e como é que está a questão das vendas externas, né, das nossas exportações nesse momento de pandemia? Foi sentido algum impacto em relação a isso? A gente fechou bem a safra 2019-20, que encerrou em 30 de junho, então ainda está bem fresquinha, a gente está só com 2 meses aí, quase 2 meses, né, finalizando aí 2 meses de demanda nesta primeira etapa da safra 2020-2021. Quando a gente fechou 17% acima da safra 18-19, que foi um resultado bom. É verdade, diga-se, a gente fechou com uma alta sobre um patamar baixo, então a safra 19-20 também não é o melhor padrão de comparação, mas é um aumento, e aumento de demanda é sempre bom. A gente tem visto que o varejo nos mercados internacionais, principalmente nos Estados Unidos, eles estão, os varejos eles estão demandando mais suco de laranja por 2 motivos. Primeiro, por conta da vitamina C, que é uma obviedade hoje em dia,
E o segundo, porque as pessoas também estão mais em casa, por conta do confinamento, muito home office, né, o teletrabalho, então as pessoas têm um pouco mais de tempo para tomar café da manhã, e isso ajuda bastante o suco de laranja que está posicionado nesta ocasião de consumo. Então, uma pela outra, tem sido levemente positivo, até porque você teve também o desaparecimento quase do setor chamado de food service, que é tudo aquilo que você come e bebe fora de casa. Então, de um lado, o varejo foi bem, do outro lado, o food service teve uma perda muito expressiva, uma pela outra, levemente positivo o cenário. Levemente positivo, então. Tá certo, Ibiapaba. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco, hoje participando virtualmente aqui da nossa programação. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Sara. Até mais. Até mais. Esse foi Ibiapaba Neto, então, diretor executivo da Citrus BR. Nós devolvemos o sinal. É com vocês. Daqui a pouco você vê a cotação do café, sim. Mas olha, antes nós vamos mostrar como é que vem o mercado futuro para o café arábica, negociado na Bolsa de Nova York, plataforma Ice Futures. Está na tela porque hoje o mercado vem com alta. Posição de setembro, $1 28 centes mais 25 a libra peso. Dezembro, $1 27 mais 70. Março, a libra peso a $1 28 centes mais 55. E a posição de maio, $1 29 centes mais 60 por libra peso. São os negócios de referência em Nova York para o café arábica. Olha, a questão da reforma tributária no estado do Rio Grande do Sul está dando o que falar. Muita gente se posicionando em relação ao que vem sendo colocado. A proposta não passou pela Assembleia Legislativa e as reclamações crescem, principalmente no agronegócio. Sobre este assunto, a nossa equipe de reportagem conversou por lá com o economista-chefe da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, que você confere agora. Um assunto muito importante que vem gerando muitos debates durante as últimas semanas aqui no estado é a questão da reforma tributária no Rio Grande do Sul. Para falar melhor sobre esse assunto, eu conversei diretamente com o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, que nos explicou um pouco mais sobre quais pontos são positivos nessa reforma e quais pontos não favorecem tanto os agricultores. A Farsul é totalmente favorável à ideia de se fazer uma reforma tributária. Nós compreendemos a necessidade de se fazer uma reforma tributária, seja ela no âmbito federal, que é onde nós entendemos ser o certame correto para se fazer uma reforma tributária, seja no certame estadual. E o Rio Grande do Sul tem, talvez, o pior sistema tributário do Brasil. A proposta que foi trazida pelo governo do estado, ela não foi criada pela sociedade, ela não nasceu na Assembleia, como acontece, por exemplo, com a PEC 45 e a PEC 110, que estão lá no Congresso Nacional, seja na Câmara ou no Senado. Na Casa do Povo, onde a sociedade, através dos seus parlamentares, debatem essa reforma e apresentam uma proposta que tem embasamento técnico. E essa proposta se propõe a enfrentar alguns problemas de maneira correta. Mas também, outros pontos, ela é péssima, como, por exemplo, na questão da cumulatividade. O produtor, quando ele paga ICMS sobre os combustíveis, ele não gera crédito. O produtor, quando paga ICMS sobre a energia elétrica, ele não gera crédito. O produtor, quando compra fertilizantes defensivos, cuja entrada no estado ela veio de outros estados e não de outros países, tem alíquota interestadual, o produtor paga ICMS. E nada disso, nada gera crédito. Nada. Ou seja, o setor do agro é o setor de longe, tem a maior cumulatividade. E o que o governo está propondo? Aumentar a cumulatividade, tributando os nossos insumos, o que nós somos absolutamente contra. A proposta também trata uma casa na praia, um apartamento, um automóvel, da mesma forma que trata um imóvel rural, que trata uma indústria.
Não, para aí, mas uma indústria, um imóvel rural, são bens de capital. Eles são voltados para a produção e não para o consumo. Então nós não podemos tributar bens de consumo da mesma forma que nós tributamos bens de capital. Então nós entendemos que o ITCD ele tem que ter uma alíquota menor para bens de capital e tem que ter um parcelamento para que seja possível pagar. Hoje os produtores aí estão com os inventários todos abertos. Então 2/3 dos inventários estão abertos no Rio Grande do Sul, o que é péssimo para o produtor, mas também é muito ruim para o Estado, porque não recebe. Então, nós entendemos, sim, a necessidade de se fazer uma reforma tributária, mas somos contra o aumento de impostos nos custos de produção, porque geram cumulatividade, tiram competitividade e atrapalham o desenvolvimento do setor agro aqui no Estado, torna uma cumulatividade que já é nociva ainda pior. E realmente são alguns pontos que merecem muita atenção, não somente dos agricultores gaúchos, mas de toda a comunidade. De Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, Paulo Andrei. E agora eu quero convidar você que está acompanhando a Agricultura BR a ver as informações do @play. O meu amigo Éder Campos traz agora os destaques. Olá, Éder. Olá para você, Fabiano Reis, e aos amigos que acompanham a Agricultura BR. Bacana, né? É uma nova ferramenta que nós criamos para ampliar os nossos negócios, os nossos não, do pecuarista, né? Para ter mais oportunidade tanto de comprar como vender animais pela internet. Já temos um sistema consolidado, que é o Canal do Boi. Agora, nós desenvolvemos aqui no SBA essa nova ferramenta que integra televisão e internet. É a convergência das mídias, tudo em ambientes onde o produtor está sempre presente. Na televisão, na internet, no celular, no tablet, no computador. Ficou muito fácil agora, viu, Fabiano Reis? Bom, eu trago 2 lotes para que os amigos possam ver o que está nesse momento à venda no @play. Eu quero que você confira aí, veja lá. Filho de Faraó, FVC, em Vaca Maia da Matinha. Rendimento impressiona pela sua carcaça moderna e avantajada. Musculatura, touro de biotipo moderno e que passa isso para sua produção. Top 0,1% para conformação frigorífica, ao desmame e ao sobreano. Suas filhas são eficientes na características RD, relação desmama, que mede o quão eficientes são as filhas de determinado touro. As filhas do rendimento se sobressaem. Rendimento é top 4% para a RD. Rendimento é sinônimo de alto desempenho e eficiência. Filho do 1070 Terra Brava, em Vaca Campeão MN. Sertanejo é um touro completo que alia desempenho para a produção de bezerros pesados e animais que irão desempenhar na fase de terminação, colocando rendimento e rápida deposição de gordura. AOL e EGS, além de produzir excelentes fêmeas para reposição. Legal, Fabiano Reis. Esses lotes que os amigos viram aí estão à disposição nesse momento pelo @play.com e outros produtos também estão à disposição. Lembrando ainda, Fabiano, que o @play é um sistema de transmissão de leilões e retransmissão de leilões. Caso o pecuarista queira fazer seus negócios, seus leilões ou seu leilão pela internet, entre em contato com o @play 67 2107 8727, tá bom? Também tem o nosso WhatsApp 67 991 50 mil. Abraço a todos, muito obrigado. E neste momento nós agradecemos a TV Imaculada Conceição, que estava linkada aqui no Agricultura BR, levando o nosso programa em sinal aberto para o Mato Grosso do Sul. Um grande abraço a todos os amigos aí da TV Imaculada. A gente se vê.